Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Opinião Regional. Hoje o nosso bate-papo é sobre um tema essencial para a nossa qualidade de vida. Isso mesmo, a alimentação saudável. Você sabia que no dia 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde? Pois é, essa data foi criada para nos lembrar da importância de cuidar do nosso corpo e também da nossa mente. E para falar sobre isso, temos uma convidada especial, a nutricionista Nayara Reis, que vai nos ajudar a entender um pouco mais como uma alimentação equilibrada pode transformar nossa saúde. Seja muito bem-vinda, Nayara, ao programa Opinião Regional. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada, Fábio, por me receber aqui para falar sobre um assunto que é de extrema importância, que faz parte da minha rotina de trabalho, que é justamente ajudar as pessoas a compreender como a alimentação ela é uma grande aliada nesse cuidado da saúde, tanto na prevenção quanto também no tratamento de doenças. Bacana. Nayara, antes de entrarmos aqui no assunto dessa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, sua formação, para que as pessoas também possam te conhecer melhor. Eu sou nutricionista formada pelo Centro Universitário de Caratinga, a Rede UNEC. Eu sou pós-graduada em gastroenterologia e nutrição clínica e atualmente o meu foco de trabalho é em nutrição hospitalar, então aqui em Caratinga eu atuo na casa de saúde e em nutrição de consultório eu atuo tanto na parte particular quanto também na clínica União Card. No particular estou atendendo hoje na clínica no Instituto Vivence. Ah, bacana. Agora vamos para o nosso bate-papo, sem mais rodeios, e para começo de conversa, eu queria que você nos explicasse, definisse, existe uma definição para o que é alimentação saudável? Existe um conceito universal? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu queria que você falasse para a gente. Eu vejo que a alimentação saudável, ela é de conhecimento popular a respeito de salada, cortar alguns alimentos, e na verdade não é. Ela é mais ampla que isso. Então vai variar de cada pessoa, porque depende da necessidade daquela pessoa, do contexto social que ela está inserida e até mesmo da cultura. Então não é um termo definido único para todo mundo. E o que seria alimentação saudável, então, de fato, assim? A alimentação saudável vai depender, no caso, de quem que a gente está falando. Por exemplo, se eu penso numa pessoa acamada que está em uso de sonda, ou até mesmo não precisa estar acamada, mas está em uso de sonda, nem sempre uma alimentação natural, batida, coada e peneirada vai ser mais saudável para ela. Talvez ela precise usar uma dieta industrializada. Ou, por exemplo, pensar num alimento que é considerado saudável de conhecimento popular, uma melancia. Não é todo mundo que a melancia vai ser bem tolerada. A melancia ela pode causar algum desconforto gastrointestinal. Então, apesar de ser um alimento considerado saudável, natural, não é todo mundo que tolera. Bacana, entendi. E a gente escuta falar muito sobre dieta equilibrada, Nayara, mas o que isso significa realmente no dia a dia, no nosso dia a dia? O que é isso, né? Dieta equilibrada. A gente busca sempre, nesse equilíbrio, fazer o contraste entre variedade e moderação no que está consumindo. Então, não é para ser uma coisa rígida, ainda mais se for uma pessoa saudável, ela não precisa ser tão rígida na alimentação dela. Óbvio que vai respeitar a alimentação dela, qual que é o contexto clínico, então isso é uma alimentação equilibrada, não é 100% saudável no conhecimento popular de alimento natural de tudo, mas também não é super exagerado em questão de industrializados. Então tem o equilíbrio entre as fontes de nutriente, proteína, carboidrato. Isso é uma alimentação equilibrada. E agora eu queria que você falasse quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar melhorar a alimentação ou começar a se alimentar de forma mais saudável. Tem gente que está cortando tudo, não é isso? Exatamente, esse é o primeiro. O meu top 3 dos maiores erros é focar no que não pode comer, então tudo que a gente foca expande. E é aquele ditado popular que o pessoal fala, que o proibido é mais gostoso, quando você fala assim, não come um hambúrguer, a primeira coisa que você pensa, hoje à noite, nossa, que vontade de comer um hambúrguer, não posso comer um hambúrguer, nem me despedir. Então isso atrapalha muito. Seguir essas dicas que é generalizada da internet, come esse alimento todo dia que você vai ter resultado X, ou toma tal suplemento que você vai ter resultado Y. Isso também é péssimo, acaba atrapalhando em vez de ajudar. Nayara, a gente vê muito por aí as pessoas substituindo as refeições, a sua alimentação por shakes e suplementos. E existe um risco aí por trás disso, né? Exatamente. O maior risco é a questão da absorção e digestão dos nutrientes, que acontece de forma fisiológica.
Quando a gente faz essa substituição de uma alimentação tradicional, que precisa de uma questão mecânica da mastigação, de todo o processo digestório acontecer, pelos shakes, a gente acaba atrapalhando o processo fisiológico do nosso corpo sem necessidade nenhuma e está colocando mais coisas, mais aditivos, alimentos, nutrientes que não são bem tolerados pelo nosso organismo. Então, a forma de absorver é totalmente diferente. A exposição a toxinas que normalmente na alimentação natural não vai ter, nesses shakes tem. É muito aditivo de corante, adoçantes, que a gente não encontra na alimentação normal. E quando a gente fala em alimentação saudável também, a pessoa pensa assim, eu vou começar a me alimentar de forma mais saudável a partir de hoje. Vou comer ou me alimentar só com frutas, verduras e legumes. E uma alimentação saudável vai muito além do que comer apenas isso, né? Frutas, verduras e legumes. Exatamente. Exatamente isso. É um conhecimento popular que as pessoas têm do que é uma alimentação saudável e acaba se restringindo muito. O problema quando a gente tenta fazer isso sozinha ou só buscando informações na internet é justamente a monotonia. O nosso organismo ele não gosta de alimentação monótona, a gente tem que ter uma variedade, tanto em questão de cor, de quantidade, da exposição que a gente está tendo no nosso organismo também. Então isso é muito importante, a gente não ser tão radical e tão monótono na nossa alimentação, de só vou consumir tal tipo de alimento, só fruta, verdura e tal carne. Isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Nayara, quando alguém pensa em se alimentar de forma mais saudável, a pessoa pensa que isso significa também gastar mais dinheiro, ou seja, tem um alto custo, né, adotando esta prática. Comer bem significa realmente gastar mais dinheiro e como podemos ter uma alimentação saudável sem estourar ou sem comprometer o nosso dinheiro, o nosso orçamento? É uma questão muito latente sobre que ir na nutricionista é caro, porque comer está muito caro hoje, comprar suplemento está muito caro, então as pessoas sempre pensam a respeito disso. E é porque nós associamos comer saudável, comer bem, com produtos alimentícios. Nem sempre é por conta do alimento em si, mas por conta de produto alimentício. Que produtos são esses? Teve uma época que eu lembro que ficou muito em alta coisas que é fit, então se estava escrito biscoito fit, era porque era saudável, era bom. Ou light, diet, sem indicação nenhuma a pessoa preferia comprar o diet, porque tinha menos açúcar ali. Então, e são produtos mais caros, mas são produtos alimentícios e não alimentos de fato. Tem essa diferença do que é produto alimentício e do que é um alimento. O alimento, quando ele está mais caro, é porque ele não está na safra dele. Então, para a gente conseguir ter esse equilíbrio de não gastar tanto com a alimentação e não estourar nosso orçamento, é sempre procurar buscar frutas e legumes da safra, da época, são mais gostosos e mais baratos. Aqui em Caratinga a gente tem a feira no sábado, então lá na feira o preço é muito bom e o atendimento é ótimo, o pessoal é muito acolhedor, muito animado. Então a gente pode se organizar também para participar disso, de ir em feira, de fazer amizade com um rapaz que trabalha no hortifruti, porque ele sempre sabe o dia que tem promoção, o dia que chega coisa fresca. Então isso ajuda a gente a conseguir comprar alimentos melhores, frescos e num preço melhor também. Então o cara que fica ali no hortifruti, ele tem que ser o nosso melhor amigo do supermercado. Seriam os chamados alimentos in natura? Seria isso? Exatamente. O que seriam alimentos in natura? Alimento in natura é tudo aquilo que vem da terra mesmo. Então, frutas, verduras, vegetais. E aí tem a diferença também da gente saber se é um alimento que passou por um processo de forçação de crescimento, né? Então, ele não é tão gostoso assim, tem muito agrotóxico. E do que é mais natural, que é de agricultura familiar, que não usa tanto agrotóxico assim, uma coisa mais vegana, né? Então, os in natura são esses, frutas, vegetais, carne, ovo, e tem os processados, que vêm geralmente embalados, né, que passam pelo processo da indústria. E aí esses, que é os produtos alimentícios que passam pela indústria, eles costumam ter um precinho um pouco maior quando é adicionado essa terminologia. Fit, diet, light, então eles são um pouquinho mais caros. E existe algum teste ou sinal que o nosso corpo dá quando estamos assim com uma alimentação deficiente ou não tão rica em nutrientes? Vários, o nosso corpo fala. Tem até muito livro a respeito disso, né? O corpo fala. E na área da saúde nós temos um
uma área destinada a estudar só sobre isso, que é a semiologia. A semiologia é o estudo de sinais e sintomas que o corpo dá. Então a gente tem a semiologia médica e tem a semiologia nutricional também. Olha que bacana. Então tem muitos sinais que o corpo dá que às vezes a gente acha que é normal, porque você sempre teve, é o seu normal, mas não é porque você sempre teve que aquilo tá certo, que é saudável. Por exemplo, intestino preso, é o que eu mais vejo. Muita gente fala assim, mas eu sempre fui assim, sempre fui para ir no banheiro. O meu normal é eu ir no banheiro a cada 3, 4, 7 dias. Não é normal. Não é normal, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu até brinco, pergunto a pessoa assim, você tem cachorro em casa? Quando a pessoa tem, eu falo assim, se o seu cachorro ficar um dia sem... Você vê o cocô dele ali, o que você vai achar? Vai correr pro veterinário porque aconteceu alguma coisa, né? Por que você fica 3 dias sem ir no banheiro e tá tudo bem? É o seu normal, né? Então isso não é. É sinal que alguma coisa tá errado. Pode ser uma questão fisiológica, pode ser por conta de adequação na alimentação. Uma coisa também que é muito comum da gente ver. Pessoa que tá com o cabelo caindo muito, tá com a unha quebradiça, tá se sentindo um pouco para baixo, tá brocochô. Geralmente pode ser falta de vitamina como B12, ferro, zinco, ou pode ser um hipotiroidismo, por exemplo. Então, é sinais que o corpo vai dando que você tem que perceber. Então, se conhecer é muito importante nesse sentido. Às vezes a pessoa se irrita muito fácil, se sente sozinha, se sente triste, não aconteceu nada, mas ela tá com aquele emocional um pouco abalado. Provavelmente pode ser uma questão da personalidade dela, mas é bom fazer um check-up, porque pode ser que ela esteja também com a vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, que isso também influencia muito no nosso estado emocional. Talvez uma tontura, uma simples dor de cabeça também sejam sinais que indicam, né? Exatamente, que alguma coisa está acontecendo. Então o corpo ele fala a todo tempo, a gente tem que estar atento aos sinais que ele dá. Cara, o nosso bate-papo tá muito bacana, mas a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse tema que é a alimentação saudável. E quais alimentos também não podem faltar no nosso dia a dia. Fica com a gente porque o Opinião Regional volta já já. E o Opinião Regional está de volta, recebendo aqui a nutricionista Nayara, falando sobre um tema muito importante, que é a alimentação saudável. E a gente abre esse segundo bloco falando justamente como se alimentar melhor. E quem quer mudar os hábitos alimentares, Nayara, mas não sabem por onde começar, qual que seria o primeiro passo para quem deseja se alimentar melhor? Lista de compra. Primeira coisa. A primeira coisa, por quê? Se a gente não tem em casa alimentos que facilite o que a gente quer fazer, que é essa busca por ser um pouco mais saudável, cuidar da saúde, fica um pouco mais difícil. Então, o primeiro passo para quem quer mudar a alimentação é começar a organizar a lista de compra do supermercado. Eu falo por mim, porque às vezes, assim, na correria do dia a dia, a gente procura praticidade, a gente parte muito, para quê? Para os alimentos super ultraprocessados ou muito industrializados, e tem que ter foco e disciplina, porque você tem que chegar ali e ter aquela disposição para preparar o seu jantar, né, a sua comida ali, não é isso? Tem que ter esse foco. Exatamente. Hoje a nossa vida é muito corrida, né? É raro alguém que, quando você vai conversar, fala assim, como que vai a vida? Nossa, correria, eu não tô com tempo para nada. Então todo mundo tá nessa agitação e ninguém tem aquele tempo de ficar na cozinha preparando alimento, fazer coisa fresca o tempo todo, né? Então, por isso que eu sempre falo da lista de ingredientes, que ela vai ser o nosso norte. A chave para você conseguir manter uma boa alimentação é organização. Além da disciplina, é organização. Porque se você tiver disciplina, mas não tiver organizado, então não vai acontecer. Então, as duas coisas andam juntas. Quando a gente começa pela lista, a gente vai organizar, vai pensar, eu vou, a partir de agora, fazer compra semanal ou quinzenal? Vou fazer semanal, que para mim é mais fácil, que aí eu faço mais rápido e consigo organizar minhas compras mais rápido. Então, eu não preciso comprar uma quantidade muito grande, porque vai ser semanalmente. Então, eu vou aproveitar e vou organizar um dia que eu estou um pouco mais tranquilo para poder fazer essa compra, para quando eu retornar dela, eu já começar a fazer o pré-preparo, fazer a higienização adequada das frutas, vegetais, fazer o porcionamento da carne que eu vou consumir ao longo da semana. Já que é uma compra semanal, a carne pode até ficar pronta
porque não vai estragar, você pode deixar na parte de baixo da geladeira e não vai ficar com gosto de comida velha, porque você vai finalizar na hora de comer. Vou deixar alguns lanches já pronto, sanduíche não estraga durante a semana, patê não estraga durante a semana, e é lanche rápido que não vai te atrapalhar na sua rotina. Ah, Nayara, mas ainda assim eu não consigo comer tanto em casa, eu compro muito fora, então por isso que acaba que eu priorizo isso de coisas que é mais prática e às vezes é muito calórica, não é tão saudável assim. Hoje a gente tem muito estabelecimento aqui na cidade que tem opções equilibradas de lanche. Então, pensando em lanche aqui, hoje eu consigo comprar omelete recheado, pão com ovo, até mesmo pão com queijo esquentado, não é uma opção ruim. Vitamina de fruta, sanduíche, dependendo do lugar, um sanduíche mais limpo, não tem maionese, não tem nada desse tipo de coisa no meio. Pensando no almoço, eu sempre converso com meus pacientes que fora de casa eu tenho a cabeça de dentro de casa. Em restaurante eu consigo manter o prato equilibrado da mesma forma que eu estivesse almoçando em casa. Então eu ensino o seguinte, a gente pensa que aqui é um prato, metade desse prato eu vou consumir salada e verdura, a outra metade eu divido em duas partes. A primeira parte fica para o grupo de carboidrato e leguminosas. O que é o carboidrato e o que é a leguminosa? Arroz, batata, macarrão, angu. Ai, gente, é mineiro, eu não consigo comer o arroz com o arroz e o angu separado. Eu não consigo escolher entre ou o angu ou o arroz. Então a gente divide. Se eu pego 2 colheres de arroz hoje e eu vou comer um angu, eu não vou comer 2 colheres de arroz mais o angu. Eu vou comer 1 colher de arroz e 1 colher de angu. Isso eu já estou fazendo um equilíbrio aqui do carboidrato. Não estou consumindo a mais. Estou consumindo o tanto que eu costumo consumir e não abrindo mão do que eu quero. Sem exagerar, mas sem abrir mão também do que eu quero comer. O grupo de leguminosa é feijão, lentilha, grão de bico. Então essa primeira parte aqui vai ficar para esse grupo. E essa porção que ficou restante aqui do meu prato é carne. Então as pessoas às vezes invertem, consomem mais carboidrato e menos carne. Então a gente precisa ter esse equilíbrio entre o grupo de carboidrato, o grupo de carne, salada e legumes. E a gente consegue manter esse padrão em qualquer restaurante aqui da cidade. Então não é uma questão de que não é possível comer bem com uma rotina corrida, sem tempo e fora de casa. É possível, mas tem que ter foco, disciplina e se organizar para isso, mentalmente, para que eu vou começar a fazer escolhas melhores a partir de agora. Outra opção, e a gente vê muito isso na internet, são as marmitinhas. Você pode fazer em casa marmitas para a semana inteira. Se a pessoa conseguir, nesse tempo que ela está se organizando, naquele dia que ela tirou para mexer com a alimentação dela, deixar as marmitinhas prontas, também facilita. Facilita e muito. E agora, existem alimentos, Nayara, considerados coringas, ou seja, aqueles que todo mundo deve ter em casa, ou deveria pelo menos ter em casa? Pensando numa pessoa saudável, que ela não tem nenhum tipo de contraindicação, não tem nada diagnosticado, são 5 mais ou menos que eu vejo que é mais coringa. Por exemplo, banana, aveia, tapioca, frango e leite. Esses 5, se eu sempre tiver em casa, eu consigo variar as opções de lanche, eu vou ter uma variedade equilibrada, tanto de proteína, carboidrato, fibra, e não vou ficar monótono e não vou ficar enjoada de comer a mesma coisa sempre. Por quê? Com esses 5 alimentos eu consigo ter panqueca de banana, consigo fazer vitamina, consigo fazer um mingau, consigo fazer crepioca, uma tapioca. Então eu tenho aí variedade para 5 dias na semana, lanches diferentes na parte da tarde. E obviamente manter esse padrão do almoço, né? Legumes, vegetais, carne, carboidrato. Aí sim eu tenho a refeição completa do dia sem ser monótono e com poucas opções ali, opções chaves. Agora, uma dúvida minha, eu creio também que seja de muita gente, existe um tempo ideal para se alimentar? Quando eu falo tempo ideal, por exemplo... Comer de 3 em 3 horas? Comer de 3 em 3 horas, é o correto? Porque às vezes tem gente que almoça e depois de 5, 6 horas, só à noite, quando chegar em casa, às vezes vai comer alguma coisa devido à correria, do trabalho, do trânsito, enfim. Essa correria, ela acaba invertendo muito as coisas. Hoje eu vejo que é mais fácil as pessoas ficarem em jejum ao longo do dia e comer à noite, porque de dia tá na correria do trabalho, acaba que esquece de comer. E aí à noite chega em casa e relaxa, é o momento de segurança dela, né, que ela pode extravasar e acaba optando por comer coisas mais calóricas, mais fáceis ali no momento. Então o ideal seria eu priorizar a minha janela de alimentação pro dia
e à noite eu fazer um jejum fisiológico. E aí, pensando nessa janela de alimentação, por isso que ficou estudos muito conhecidos e as pessoas começaram a falar, o certo é comer de 3 em 3 horas. Depende. Na nutrição, tudo depende, não tem regra, depende de quem que eu tô falando, da rotina daquela pessoa. Tem gente que precisa comer com menos tempo que isso, menos de 3 horas tem que se alimentar. E tem gente que pode, dentro da rotina, dentro da questão fisiológica dela, individual, ficar mais tempo sem comer. Mas o ideal seria que, a partir de 9 horas da noite, a gente já parasse de se alimentar e voltasse a comer só no outro dia de manhã, por volta de 8h30 da manhã, mais ou menos. Isso seria o mais recomendado. Agora uma pergunta que eu tenho para você, Nayara. Ingerir líquido durante as refeições é prejudicial, não é? Principalmente das grandes refeições. Teve uma paciente que até comentou comigo, mas não faz sentido, por exemplo, sopa. Então eu não posso comer sopa, porque sopa é mais líquida, como que eu vou fazer? Se atrapalha na absorção, eu não absorvo nada com a sopa. Não é bem assim, depende. Por quê? Quando a gente está falando em alimentação em grande volume, por exemplo, no almoço e no jantar, não é ideal que a gente consuma líquido. Nosso processo de digestão, ele está no ápice dele, porque é muita quantidade ali de uma vez. E aí, o nosso estômago, ele é um músculo, né? Então, a gente pensa assim, geralmente o estômago, ele é do tamanho da palma da nossa mão. Então, pela minha mão, meu estômago é bem pequenininho. Eu não consigo, se eu quisesse, eu não conseguia comer muito. Porque ele é pequeno. Mas ele tem a capacidade, igual qualquer outro músculo, quando a gente vai na academia e exercita, ele cresce. Então, se eu como em grande volume e coloco água ou suco para dentro, eu ajudo com que isso se expanda tanto, sem causar muito desconforto, porque o processo digestório está acontecendo ali, então ele vai expandir. E cada vez que eu for me alimentar, eu vou conseguir sempre aumentar um pouquinho mais, porque o líquido ajudou com que expandisse de uma forma confortável. Isso é um ponto. Um outro ponto também é que nesse processo que está acontecendo de digestão, quando eu coloco mais líquido junto, eu estou diluindo alguns nutrientes, algumas coisas, e aí atrapalha a minha absorção de vitaminas e carboidrato, proteína, então acaba que isso influencia também nessa questão da absorção. Então eu tenho esses dois fatores de prejuízo, tanto na expansão do músculo, que é o estômago, quanto também na absorção de algumas vitaminas e minerais. Fora que quem sofre de refluxo, algumas questões gastrointestinais, isso é péssimo, porque começa a se sentir empazinado, a digestão não acontece, parece que aquele negócio ficou parado em você e começa a regurgitar, e vem aquele ácido na boca, porque você comeu além do que deveria. A gente não deve expandir tanto o nosso estômago. O ideal, então, é tomar líquido, por exemplo, água, que a água é saudável, pelo menos um período antes da refeição, do almoço. É isso? Geralmente tem um tempo ideal? Isso, a gente coloca aí de 40 minutos antes, 40 minutos depois. E aí, qual que seria mais adequado? Que líquido que seria melhor? Pensando num processo de digestão, quem tem essa dificuldade, quem sente empezinamento, quem sente que fica com a comida parada no estômago, seria ideal a gente consumir chás antes e depois, ou suco de abacaxi com hortelã, por exemplo. Natural, lembrando. Natural, sem açúcar. A gente não adoça chá e a gente não adoça suco natural. Então, pensando no processo de digestão, a gente iria para esse lado. Que tipo de chá? Hortelã, alecrim, erva doce, é ótimo para digestão. E o suco de abacaxi com hortelã ou laranja, então 40 minutos antes ou 40 minutos depois. A fruta, por outro lado, já pode ser consumida como sobremesa, então abacaxi e laranja após o almoço é excelente, ajuda na absorção do ferro, ajuda na digestão, maravilhoso. E quando a gente fala em alimentação saudável, a gente deve priorizar o quê? Quantidade ou qualidade, Nayara? As duas coisas é importante, mas primeiro vem qualidade. Por que qualidade? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quando eu coloco uma variedade de nutrientes, como uma alimentação mais rica, tem uma rotina mais rica em nutriente, ele naturalmente vai ajustando a quantidade, porque eu melhoro a minha percepção de saciedade. Então, a qualidade, e ele vai funcionar melhor, porque as interações que acontecem no nosso metabolismo, ele precisa de um conjunto de nutrientes. Então, a gente nunca pensa em um nutriente isolado para um bom funcionamento do organismo, é sempre um conjunto. Quando eu penso em qualidade, eu tenho essa interação acontecendo de forma mais adequada e eu tenho um ajuste da saciedade. Então, consequentemente, eu melhorando a qualidade da minha alimentação, eu vou melhorar também a quantidade do que eu estou ingerindo.
Então as duas coisas andam junto, mas primeiro a gente trabalha na qualidade. Muita informação importante, hein? Olha, mas nosso bate-papo não termina aqui não, viu? A gente tem mais um bloco aí pela frente e vamos entender o papel do nutricionista nesse processo e como ele pode ajudar você a ter uma alimentação mais equilibrada. E daqui a pouco voltamos já já. E o Opinião Regional está de volta trazendo um tema super interessante que é a alimentação saudável e neste bloco a gente vai entender melhor sobre o papel do nutricionista nesse processo de alimentação mais saudável. É justamente o seu papel, Nayara. E a gente começa esse bloco e eu quero saber o seguinte, em que momento a gente deve buscar a ajuda de um nutricionista? Só quando há um problema de saúde ou para prevenção a gente também pode procurar? O ideal seria para a prevenção. Apesar que a gente é o terror de muita gente, a gente é visto como reducionista, né? O que corta tudo, o que não pode nada, e não é bem assim. O nutricionista ele tem um papel de educar a respeito de ter uma alimentação saudável, de como fazer esse equilíbrio de forma satisfatória, sem ter muita rigidez. O ideal seria isso. Então, quando as pessoas chegam para mim, com esse receio, esse medo do nutricionista, eu fico até triste, assim, gente, não pode tratar a gente dessa forma, porque não é bem assim, a gente não tá aqui para isso, pelo contrário, a gente quer que as pessoas comam mais e melhor, não é comer pouco, achando que é isso que vai resolver, deixar de comer, não é deixar de comer, é comer mais e melhor. Certo. E quais são os principais benefícios de ter um acompanhamento nutricional personalizado? Com certeza é a individualização. Então, por conta da gente ter esse olhar para a pessoa e não para o quadro dela específico, qual que é o diagnóstico que você me trouxe. A gente não olha isso, a gente olha você, a sua rotina, com que você trabalha, como que é a sua vida para alimentação e encaixar dentro dessa rotina, para ficar leve. O erro das pessoas é tentar mudar a alimentação sem olhar para a rotina dela. Aí não casa. Aí ela fica rígida, fica dura de seguir, a gente desiste logo. Então, para conseguir manter, seria ideal isso. Eu vou ver minha rotina e dentro dela, o que eu posso fazer para melhorar a minha alimentação? O que eu posso fazer para eu ter mais benefício? Tanto na questão da minha saúde, eu vou olhar qual que é o quadro clínico daquela pessoa e o objetivo que ela tem, para casar as duas coisas e a alimentação andar bonitinha ali com ela. Então, o papel do nutricionista e o benefício que tem de ter um nutricionista para chamar de seu é justamente isso, de ser individualizado. Algumas pessoas, a gente até falou isso aqui durante o nosso bate-papo, acredito que é só seguir essas dicas que a gente vê aí pela internet, dicas talvez consideradas até perigosas, digamos assim, né, para se alimentar melhor. Por que é importante, né, ter um profissional acompanhando esse processo? A nossa era agora de informação, e até o que a gente está fazendo aqui agora, né, levando mais informação para as pessoas, é maravilhoso. Só que tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, não é tudo que está na internet que é verdade, então a gente tem que ser mais criterioso de me identifiquei com isso aqui, acho isso aqui mais ou menos coerente, deixa eu ver se realmente faz sentido, se isso que esse profissional falou está condizente com o que é real ou que essa blogueira falou que deu certo para ela, deixa eu ver se realmente é uma coisa funcional ou ela só está mascarando aqui porque ela quer vender algum suplemento, quer vender algum produto, então a gente tem que ser muito criterioso. E, além disso, de ter critério para pegar que tipo de informação é útil ou não, perceber que aquilo é falado de forma generalizada, então não é uma questão individual, não é uma verdade absoluta que é para todo mundo. Por exemplo, eu vejo a questão do leite, muita gente falando assim, leite é ou não é inflamatório? Aí tem uns que defendem, não, leite não é inflamatório, você pode consumir sem medo. E tem uns que falam, não, você não pode consumir de jeito nenhum porque é inflamatório. Depende, quem que eu tô falando? É uma pessoa que tem uma intolerância intestinal, ela tem uma inflamação ali ocorrendo? Mesmo que ela não seja intolerante ou alérgica, pode ser que o leite não é uma boa opção mesmo para ela.
É uma pessoa que tem sinusite, pode ser que ela tenha realmente que reduzir o leite. Não é que o leite é inflamatório, é que ela tem uma questão inflamatória acontecendo que o leite vai piorar essa cascata de inflamação. Então, tudo que a gente for olhar de informação tem que ter esse viés aí de que depende. Será que faz sentido para mim, que vai funcionar ou não? Ter um profissional do lado ajuda com que esse processo seja mais rápido de acontecer, né? Essa informação, ela faça mais sentido ou não para você. E agora, existe uma relação direta, Nayara, entre alimentação saudável e saúde mental? Como que os alimentos eles podem influenciar o nosso bem-estar emocional? Tem uma relação direta, inclusive o nosso intestino, ele é fundamental nesse processo. Tem um eixo que é muito estudado e agora está sendo bem mais falado, que é o eixo intestino-cérebro. E nesse eixo a gente tem muitas interações, muitas conexões que dependem de nutriente. Então depende de ter uma alimentação equilibrada, de forma adequada, para que essas reações aconteçam. E como no nosso intestino a gente tem muitos neurônios, se eu não me engano é 500 milhões de neurônios que a gente tem no nosso intestino, a gente tem a maior parte de produção da serotonina, que é aquele hormônio tão desejado por todo mundo para ajudar na saúde mental, é produzida pelo intestino. A gente tem que ter esse olhar para os nutrientes que é cofatores ali, que vai ajudar nesse mecanismo acontecer de forma adequada. Quais são esses nutrientes? Ômega 3, eu vou encontrar ele em peixes, linhaça, gergelim, mas a fonte que é mais biodisponível para a gente é no peixe. Vitamina B6, nós vamos encontrar em abacate, banana, aveia, no frango e em flavonoides. Então, o que eu iria priorizar? Se eu estou tendo uma questão emocional um pouquinho mais abalada, eu iria priorizar esse grupo de alimentos. Os flavonoides a gente encontra em frutas, verduras, verde escuro, vermelho e alaranjado também. Então eu iria olhar para esse lado e lembrando daquelas vitaminas que a gente falou no início do programa também, que tem a ver com saúde mental. Vitamina D, B12 e ferro. Então esses 6 grupos aí que a gente olha mais na saúde mental. A gente também tem a questão da vitamina C. Muita gente consome comprimidos ou efervescentes, ou comprimidos mesmo, né, via oral, de vitamina C, ou com uma certa quantidade de vitamina C, pensando assim, vou fortalecer meu sistema imunológico. Exatamente. Na verdade, ajuda, mas Exatamente. depende de caso a caso e não é bem assim, né? Isso, e a questão também dessa interação com outros nutrientes. Uma coisa assim, que eu vou ficar muito feliz se o pessoal de casa pegar dessa nossa conversa. Nenhum nutriente trabalha sozinho. Então, a vitamina C isolada não vai fazer milagre, o ferro sozinho não vai fazer milagre, a vitamina E não vai fazer milagre. Eu preciso de uma interação de todas elas. Por exemplo, na vitamina D, que é a que a gente citou agorinha, ela, para ser absorvida e melhor metabolizada no corpo, eu preciso que tenha outras vitaminas juntas, como a vitamina E, a vitamina A vitamina K, a gente até brinca que é um conjuntinho, a DECA, que aí não esquece. Elas eu preciso que estejam juntas para que elas sejam melhor aproveitadas pelo nosso organismo. Então, para o nosso sistema imune, não adianta só colocar a vitamina C. Inclusive, a vitamina C, ela é uma das vitaminas que a gente menos precisa suplementar, porque ela é muito abundante na alimentação. Se a gente consumir meio mamão de manhã, uma laranja após o almoço e uma sopa no jantar, eu já bati a minha necessidade de vitamina C sem necessidade de suplementar, porque aí você está fazendo xixi caro. Ele fica mais amarelinho e o xixi fica caro. Certo. E qual que é a mensagem, finalizando aqui a nossa entrevista? A gente tem assunto aqui para falar o dia todo, mas quando a gente tem um tempo, Nayara. Então, assim, para finalizar, qual é a mensagem que você deixaria para quem deseja melhorar a alimentação, se alimentar de forma mais saudável, mas ainda tem dificuldade em mudar os seus hábitos? Não se compare. Não se compare com o coleguinha do lado, com as pessoas que você vê na internet, porque a grama do vizinho costuma ser mais verde, porque a gente não conhece o bastidor daquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela tá abrindo mão, tá fazendo renúncias que a gente não está disposto a fazer nem se pagasse. Ou talvez é uma grama artificial mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as comparações, buscar sempre se conhecer, se priorizar, escutar o seu organismo, entender o que funciona ou não. E isso não precisa ser feito sozinho, a gente tem profissionais para isso. Então a área da saúde aí está repleta de pessoas para atender e pessoas que é competente, com qualidade, que
a gente pode procurar ajuda. Graças a Deus que tem. Que bom que a gente tem inúmeros profissionais aí para nos Exatamente. ajudar. E quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho, tem perfil no Instagram, pode Isso. falar também. Eu tenho um perfil no Instagram que é Nutrinayara Reis. É fácil de encontrar e lá eu não sou tão blogueira não, mas de vez em quando eu apareço com os vídeos lá, dá para acompanhar, legal. Que conversa bacana, conversa incrível. Nayara, assim, muito obrigado por vir aqui aceitar nosso convite, compartilhar seu conhecimento com a gente. Com certeza muitas pessoas vão sair daqui mais motivadas a cuidar da alimentação. É o que a gente espera, né? Exatamente, eu fico feliz, estou feliz que foi um papo leve, passou super rápido para mim, espero que tenha passado para todo mundo também. Então, quando precisar, pode me chamar que eu volto. E a gente espera receber você aqui mais vezes. Já fica aí o convite para a gente falar aí sobre outro assunto, porque nutrição a gente tem assim, muitas coisas para falar, né? Exatamente. Se deixar, não para, não. E você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha aproveitado essas dicas valiosas. E que dicas, viu? Não se esqueça de que a alimentação saudável é um dos pilares para uma vida com mais qualidade e bem-estar. Continue ligado no Opinião Regional e até a próxima. Um grande abraço!